Bom, prosseguindo com o nosso conteúdo, nós vamos falar sobre as funções essenciais à justiça. A Constituição Federal traz no capítulo 4, a partir do artigo 127, as funções essenciais à justiça. E quais seriam essas funções indispensáveis ao exercício da função jurisdicional por parte do Estado? Seria o Ministério Público, a Advocacia Pública, a Advocacia Privada e a Defensoria Pública. Bom, a respeito do Ministério Público, nós temos que pontuar algumas coisas. O Ministério Público ele ocupa uma posição sui generis na nossa ordem jurídica, porque ele não integra o Poder Judiciário. Isso ocorre em alguns países, como por exemplo na Itália, né? O Ministério Público integra o Poder Judiciário, não é o nosso caso. Não integra também os demais poderes, né? Embora numa ADI, a número 132, que foi julgada no âmbito do STF, entendeu-se que o Ministério Público integraria o Poder Executivo, mas esse não é o entendimento que tem prevalecido. Alguns doutrinadores dizem que o Ministério Público seria um quarto poder e não obstante esses entendimentos, parece ser mais coerente afirmar que o Ministério Público ele não integra nenhum dos poderes, que ele ocupa uma posição sui generis e que ele se trata de um órgão independente, de um órgão autônomo que tem orçamento, carreira, princípios próprios. Então, esse parece ser o entendimento mais coerente com essas funções com relação à estrutura e às funções exercidas pelo Ministério Público. Bom, e qual que é essa função do Ministério Público? O Ministério Público possui múltiplas funções, inclusive é obrigatória a leitura deste capítulo na Constituição Federal. As funções do Ministério Público estão elencadas a partir do artigo 129, as funções institucionais. E basicamente no âmbito do processo, o Ministério Público ele atua ora como parte e ora como fiscal da lei, como custos legis. E isso ocorre tanto no âmbito civil, no âmbito penal, no âmbito trabalhista. Então o Ministério Público, ora ele atua como parte, ora ele atua como fiscal da lei, como custos legis. Né? A título de exemplo, no âmbito penal, geralmente ele exerce a função de parte, né, com o objetivo de tornar efetivo o poder punitivo do Estado. O Ministério Público no âmbito penal, ele é o titular da ação penal, quando o caso se referir a uma ação penal pública, então ele vai atuar como parte, com o objetivo de tornar efetivo o poder punitivo do Estado. Então, ele é o titular da ação penal, ele que vai propor a ação penal. Mas no âmbito penal também ele pode funcionar, ele pode atuar como fiscal da lei, né? No caso de uma ação penal ser privada, depender da iniciativa do ofendido, da queixa-crime, o Ministério Público ele também vai atuar, mas aí como fiscal da lei, como custos legis. Por exemplo, no caso de ser obrigatório oferecer a queixa-crime, né, contra todos os autores, o Ministério Público vai fiscalizar se está sendo oferecida a queixa-crime contra todos os autores, porque o ofendido não pode escolher só um dos autores. Isso aí tem a ver com a indivisibilidade da ação penal. Então, o Ministério Público iria fiscalizar essa questão da indivisibilidade da ação penal, atuando como custos legis, ok? Bom, e no âmbito civil? Ora atua como parte também, ora como fiscal da lei. Como parte seria, por exemplo, numa ação civil pública, em que se discute um dano ao meio ambiente, um dano aos consumidores ou outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Então, o Ministério Público pode figurar como parte autora aí, nesse caso, né? Quando disser respeito a uma ação civil pública que envolva um interesse difuso, coletivo ou um interesse individual homogêneo. E vai também atuar com custos legis no âmbito civil.
Na redação antiga do Código de Processo Civil, havia uma previsão expressa de que o Ministério Público ele iria atuar como custos legis em determinadas ações e elencava essas ações. Dizia assim o dispositivo legal: as ações que disserem respeito ao estado da pessoa, pátrio poder, tutela, curatela, interdição, casamento, declaração de ausência, disposições de última vontade. O CPC atual de 2015, ele simplificou, ele resumiu a atuação do Ministério Público como custos legis nos casos de interesse público ou social, interesse de incapaz e litígios coletivos pela posse da terra rural e urbana. Então, resumiu aí, optando por não elencar as matérias, mas colocou um termo bastante abrangente, que é a questão do interesse público ou interesse social. Com relação no Código de Processo Civil antigo, tinha menção à atuação do Ministério Público nos casos de casamentos. Agora, lá no artigo 698 do atual CPC fala, olha, nas ações que disserem respeito ao direito de família, o Ministério Público vai atuar como custos legis, artigo 698, apenas se tiver interesse de incapaz. Então, com relação às ações que envolvem o direito de família, o novo CPC trouxe essa disposição de forma expressa. Bom, lá na Constituição Federal, no artigo 128, a gente encontra a divisão do Ministério Público. O artigo 128 da Constituição Federal fala que o Ministério Público abrange o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. Dentro do Ministério Público da União, a gente tem o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então, lembrando aquele organograma com relação à estrutura do Poder Judiciário, a gente tem, quando a gente considera a divisão em tribunais, a gente tem uma carreira do Ministério Público cuidando de cada uma delas. Bom, falando sobre o Ministério Público da União, quando eu tenho um tribunal federal, nós teremos aí a atuação do Ministério Público da União. E quando a gente tem os tribunais de justiça dos estados, a gente tem a atuação do Ministério Público Estadual. Sempre lembrar daquele organograma que traz para a gente a organização do Poder Judiciário. Bom, junto ali aos juízes de direito, no primeiro grau de jurisdição, nós temos atuando quem? Os promotores de justiça, que é o Ministério Público aí estadual, que vai atuar no âmbito do Tribunal de Justiça dos Estados, e lá em primeiro grau a gente tem atuando o promotor de justiça, juntamente ali, junto ao juiz de direito. Quando a gente sobe um grau de jurisdição, nós temos atuando o PGJ, o Procurador-Geral de Justiça, no âmbito do Estado. Então, a distinção aí de um grau para outro, a gente encontra também no mesmo, igualzinho lá, o que ocorre no âmbito da magistratura, aquelas promoções. Então, o promotor de justiça virar um Procurador-Geral de Justiça, essa ascensão ocorre via promoção. Bom, e no âmbito lá nós temos então os juízes de direito, Tribunal de Justiça do Estado, ao lado nós temos a Justiça Federal, temos os juízes federais. Então o Ministério Público que vai atuar junto aos juízes federais vai ser um procurador da República, que tem uma carreira própria, também um concurso próprio para procurador da República, que é aquele promotor, aquele membro do Ministério Público, membro do Ministério Público que vai atuar juntamente aí, junto aos juízes federais. Quando eu subo um grau, lá no âmbito do TRF, eu tenho um Procurador-Geral da República. Quando eu subo outro grau, eu tenho um Subprocurador-Geral da República. Isso ocorre também na Justiça do Trabalho. Junto aos juízes do trabalho, vai atuar um Procurador do Trabalho.
Lá no TRT vai atuar um procurador regional do trabalho, lá no TST vai atuar um procurador geral do trabalho. Então eu também tenho, né, essa ascensão aí na carreira. Bom, essa estrutura eu estou lendo para vocês da Lei Complementar 75, que disciplina o Ministério Público no âmbito da União, ok? E o chefe do Ministério Público no âmbito da União é o Procurador-Geral da República. Então, o chefe do Ministério Público no âmbito da União é o Procurador-Geral da República, que até setembro de 2019 foi a Raquel Dodge, né? E depois o outro procurador nomeado aí pelo Bolsonaro, que é o Antônio Augusto Aras, ok? Bom, então vocês já sabem que o Ministério Público, né, em cada âmbito de juízo ou tribunal tem uma carreira própria, com concursos próprios, e a Constituição Federal, ainda falando sobre o Ministério Público, ela traz determinados princípios informativos do Ministério Público. São eles, está lá no artigo 127, parágrafo 1º. A unidade e indivisibilidade, o princípio unidade é um, indivisibilidade é outro, ok? E o princípio da independência funcional. Começando pela independência funcional, o que seria essa independência funcional? Seria parecida com aquela independência jurídica que nós já falamos para os magistrados. Os membros do Ministério Público, eles não se sujeitam a opiniões externas, eles apenas se sujeitam à lei, eles têm uma liberdade de consciência para interpretar essa lei, né, e manifestarem aí as suas opiniões. Bom, com relação à unidade e indivisibilidade, o que quer dizer esses princípios que a gente pode analisar de forma aí agrupada, né, de forma conjunta? O que quer dizer os princípios da unidade e indivisibilidade? Esses princípios querem dizer que o Ministério Público possui uma unidade de comando. Quando um membro do Ministério Público ele não age em nome próprio, ele age em nome da instituição. Ele age em nome da instituição. Então, pode um promotor de justiça, por exemplo, ser substituído pelo outro, porque ambos estariam agindo em nome da instituição. Eles não estariam agindo em nome próprio. Bom, né? Então, o Ministério Público é uma instituição impessoal. Os promotores de justiça, por exemplo, podem ser substituídos, mas, né, há quem diga que isso viola o princípio do promotor natural, que isso violaria o princípio do promotor natural. Então, gente, como compatibilizar aí o princípio da unidade e indivisibilidade com o princípio do promotor natural? O que é o princípio do promotor natural? É aquele segundo o qual a atribuição para atuar ela deve ser anterior ao surgimento do caso. Então, eu tenho um caso aqui que requer a participação, a atuação do Ministério Público. Então, quando isso ocorreu, já tem que se saber quem é o promotor responsável pela atuação. A gente falou sobre isso, né? Sobre aqueles tribunais de exceção lá na disciplina de direitos humanos, quando a gente falou de Nuremberg, Ruanda, né? Foram tribunais criados após a ocorrência dos fatos, sendo que a nossa Constituição atual não permite isso. Então, bom, se um promotor ali, ele já deve existir, né, aquele promotor designado que é o competente para atuar num determinado caso. O caso ocorreu, o promotor já tem que ser previamente, né, designado. O caso ocorreu. Então, eu posso ficar substituindo o promotor pelo princípio da unidade e indivisibilidade. Isso aí não violaria, né, o princípio do promotor natural, a possibilidade de se promover essas substituições não viola o princípio do promotor natural? Não, porque essas substituições aí, né, cada promotor ele age em nome da instituição e não em nome próprio, essas substituições elas ocorrerão em situações justificadas ou justificáveis, né? Não é ao bel prazer do PGJ, do Procurador-Geral de Justiça, que vão ocorrer essas substituições sem critério algum. Então, essas substituições, elas vão ocorrer em casos de afastamentos, licença, férias, aposentadoria, promoção, morte. Então, essas substituições, elas ocorrem de forma pontual.
tendo por trás alguma razão que a justifique. Então, não ocorre violação alguma ao princípio do promotor natural. Isso não seria uma promotoria de exceção, ok? Da mesma forma que a gente tem o tribunal de exceção, né? A gente teria aí uma promotoria de exceção. Isso não ocorre. Bom, sobre o Ministério Público, que a gente tem para tratar, né, para falar, é isso aí. Eu gostaria que vocês lessem os artigos a respeito do Ministério Público que estão na Constituição Federal e no próximo vídeo a gente retorna com a advocacia pública, a advocacia privada e a defensoria pública, que são as outras funções essenciais da justiça. Obrigada!